Fala, meditadores, tudo bem com vocês? Nadia aqui. Passando pra gente conversar um pouco aí sobre algumas perguntas que a gente teve aí essa semana, que são perguntas boas que a gente pode colocar no nosso dia aí para ter uma qualidade de vida melhor, pra gente poder ter uma produtividade melhor. Então a gente vai começar falando hoje um pouco sobre rotina, a importância da rotina, o que a gente pode colocar na rotina que vai fazer com que a gente produza mais, se sinta melhor. Enfim, tantas coisas que é importante, né? Eu mesma não sou muito assim de gostar de uma rotina enquadrada, sabe? Aquela coisa assim rígida. Mas eu gosto de saber o que eu tenho que fazer. Então eu gosto da ideia de criar uma rotina e ir adequando as atividades que eu tenho para fazer durante o meu dia, né? Então eu geralmente escolho as mais difíceis para ser as primeiras e as mais fáceis, que eu tenho mais habilidade, que eu tenho, né, uma familiaridade melhor, para ser depois as que são mais complexas, até para eu ter um pouco mais de motivação para fazer e continuar, enfim. Então acho que a importância é você começar a colocar no seu dia essa organização, sabe? Colocar o que é mais difícil primeiro e o que é mais fácil depois, porque até você vai ter na sua cabeça assim, nossa, eu já fiz as coisas importantes, agora eu vou fazer as que são mais fáceis, e aí você vai vendo como o seu dia vai fluindo mais, e aí você vai se vendo com mais produtividade. Então, uma coisa muito importante é saber que a rotina ela pode ajudar a gente a procrastinar menos. Então, quando você for organizar a sua rotina, o que eu indico você a fazer? Não começa já fazendo, pegando aqueles planners semanal, sabe? E aí você começa fazendo, tipo, colocando tudo que você tem que fazer lá. Não, os primeiros dias ali, você vai ver o que você faz e ir escrevendo lá na sua rotina o que você faz. Se você não tem o hábito de escrever, você já vai começar escrevendo 1000 coisas, aí você vai ter um monte de coisa para fazer e aí você não faz nada, aí você vai desistindo porque você vai percebendo que todo dia você tá deixando de fazer as coisas, não tá completando ali aquele xizinho ali, né, o check lá nas suas atividades. Então pega um papel, anota tudo que você faz durante o seu dia. Ah, eu acordei tal hora, eu fiz tal coisa, fiz tal atividade, fiz isso, li tal livro. E aí você coloca o tempo que você gastou nessas atividades. Depois que você fizer isso, uns 3 dias, 4 dias depois, aí você já entendeu mais ou menos como que é a sua rotina. E aí você coloca essas atividades para frente, tipo assim, amanhã eu tenho que fazer tais coisas. E aí você organiza em ordem de prioridade. O que que vai fazer com que você tenha uma complexidade maior, você precisa de gastar mais energia pensando, fazendo, mais tempo? Põe primeiro. Já resolve isso logo para depois ir fazendo as outras coisas. Senão você vai ficar com um monte de coisa para fazer e aí a sua cabeça vai ficar toda confusa e às vezes você pode até se desmotivar por não conseguir fazer tudo. Às vezes a gente chega no final do dia, né? E aí você pensa assim, nossa, parece que hoje eu corri tanto, fiz tanta coisa, fui pra lá, fui pra cá. Mas na hora que você vai pensar, o que que eu fiz? Parece que não fez nada, assim, não resolveu nada, nada foi importante. Tudo foi apagando fogo de coisas urgentes, ai, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí parece essa sensação, né? Então é isso que faz com que você procrastine. Então o bom de você organizar dessa forma é lógico que você não vai escrever tudo, né? Almoçar tal hora, só se você quiser. Mas é mais importante você organizar mais as atividades que são mais complexas em horários para que você consiga colocar uma ordem ali na sua cabeça para ir resolvendo. E quando você vai vendo ali os checks, os xizinhos, você vai se motivando porque você fala, nossa, eu tô caminhando para alcançar o meu objetivo, tô fazendo, não tô parado. E aí isso vai fazer com que você continue, todo dia continue, até você chegar lá no seu objetivo. E uma outra coisa importante também é a gente buscar ter uma rotina matinal inteligente. Quando você faz coisas durante a manhã que te dá mais disposição. É óbvio que a gente tem que perceber como que o nosso organismo funciona. Eu de manhã tenho mais disposição, à tarde eu tenho mais disposição, à noite eu tenho mais disposição. Porque se você às vezes funciona muito melhor à tarde e de manhã você quase não tem energia nenhuma, então você tem que colocar suas atividades para a tarde. Se durante a tarde você só sente sono, não quer fazer nada, não tem disposição, então você vai encontrar o melhor horário para você fazer as coisas
que você tem que fazer, se é à noite ou se é de manhã. Mas ter uma rotina matinal inteligente faz com que você tenha mais energia para o seu dia. Imagina se você acorda, já toma o seu banho, come algo bom, se você sente fome pela manhã, come algo que te dá ali, né, energia e tudo. E aí você escolhe coisas para colocar na sua manhã que vai fazer com que você se sinta bem. Por exemplo, caminhar, fazer uma atividade física, correr com o seu cachorro, colocar uma música, o que te faz ter energia pela manhã. Eu gosto muito de respiratórios. Quando eu faço respiratórios mais fortes e rápidos durante a manhã, eu consigo ativar mais o meu corpo. Então eu faço com que eu tenha mais exposição. Mas eu funciono muito mais de manhã do que à tarde. Então, para mim faz muito sentido colocar coisas de manhã que me dê energia. Se para você à tarde é melhor, coloque coisas à tarde. Faça uma rotina depois do almoço em que faz com que você tenha mais energia. Você precisa experimentar, não é acordar às 5 horas da manhã e já querer fazer aquele tanto de coisa. Não, é ir organizando o seu tempo para que você se conheça, para que você saiba como o seu corpo funciona, para você criar as suas rotinas aí de uma forma inteligente. Então, qual a importância da gente treinar os nossos hábitos para ter uma rotina de forma inteligente aí, que nos traga mais produtividade e saúde emocional, né? É importante que você entenda que tudo que você faz, todas as ações, pequenas ações ou grandes ações que você faz no seu dia, durante a sua vida, vai impactar em algum resultado. Então, se hoje eu quero criar um novo hábito que vai fazer com que eu chegue em um objetivo X, eu preciso forçar o meu corpo a criar aquele novo hábito, porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia com coisas novas. Ele quer gastar o menos energia possível, ficar na frente da TV ali, sentado, só comendo, enfim, fazendo essas coisas que a gente gasta menos energia, que traz um prazer imediato, do que fazer coisas que a gente não gosta de fazer geralmente, porque a gente não tem o hábito de fazer geralmente. Por exemplo, uma atividade física, meditação, leitura, esses tipos de hábitos, comida saudável, que vai fazer com que a gente tenha resultados, que a gente sabe que são bons resultados, mas porém a longo prazo. Se eu sempre pensar na satisfação ali do momento, do prazer imediato, eu só vou fazer coisas que não me levam a consequências muito assim, né, positivas. Às vezes eu preciso me forçar o meu corpo, meu cérebro a fazer uma outra atividade que vai me trazer ali na minha rotina uma consequência boa no meu futuro. Por exemplo, se no final do ano você fala assim, no final do ano eu quero ter tal cargo, eu quero sair do cargo que eu estou e ir para o cargo X. Imagina se todos os dias, até o dia do final do ano que você vai ser promovido, você começar a fazer 10 minutos de leitura por dia de um livro que tem aquele conhecimento específico. 10 minutos não é nada, o dia tem 24 horas, você tem 10 minutos se você se organizar para aqueles 10 minutos e forçar o seu cérebro a fazer aquilo que é a leitura. Então, se você começar a meditar, nem que seja, sei lá, 10, 15 minutos por dia, então já é um hábito que vai fazer com que você tenha mais inteligência emocional, que você consiga oxigenar mais o seu cérebro e ter ali de uma forma estratégica, né? Pensar melhor, ter ali um conhecimento maior sobre você, as suas emoções. Então isso vai impactar muito na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, né? Vida pessoal, nas suas finanças. Então é importante que você tenha esses hábitos, force o seu corpo a fazer esses hábitos que você sabe que vai te levar a um futuro bom, com consequências boas no seu objetivo. Então, é basicamente isso. Primeiro eu preciso pensar onde eu quero chegar. Qual o meu objetivo daqui 1 ano, 6 meses, que seja. O que eu posso fazer hoje, que se eu fizer um pouquinho por dia ou 3 vezes por semana, vai me levar a esse objetivo. Então, você vai fazer essa lista. Coloca ali a lista de coisas que você pode fazer. E escolha, no máximo, 3 dessas coisas para você ir começando. É bom que você comece com uma só hábito, para você ali espera uns 10 dias, 5 dias e vai colocando outro hábito, depois outro hábito. E aí você vai aperfeiçoando até você chegar onde você quer chegar. Se você já coloca uma meta ali de 5
6 hábitos que você quer ter. Vou já começar a correr, vou começar a meditar, vou começar a ler, vou começar a fazer um curso. E aí, quando você perceber, você tá com tanta coisa na sua cabeça, tanta coisa para você fazer que você não faz nenhum. Então, é muito mais importante você fazer um. Depois que esse já tiver ok, já consigo colocar na minha rotina, já tô me habituando com aquilo ali, não tá tão difícil parar para fazer aquele hábito, aí você escolhe um outro hábito. E aí depois outro. E você vai perceber que um hábito saudável vai te levando a outro. De repente você faz um, aí você vai vendo que você vai sentir necessidade do outro e do outro. A mesma forma quando você começa a meditar, e aí você começa a querer cuidar mais do seu corpo. E aí você começa a querer comer melhor, porque você está observando como o seu corpo está funcionando. Às vezes você come alguma coisa ali muito pesada, aí seu sono já não é bom, porque você comeu uma coisa pesada à noite. Então, uma coisa vai te levando a outra. Então, da mesma forma que um hábito saudável leva a outro hábito saudável, um hábito ruim também vai levando a gente a um outro hábito ruim. Então, só para que vocês entendam aí a importância da gente escolher, né? Ter uma rotina inteligente, colocar hábitos inteligentes. E outra coisa importante para procrastinação, para a gente parar de procrastinar, é ter iniciativa e acabativa. Se eu escolhi um hábito de leitura 10 minutos por dia, eu vou colocar esse hábito de leitura logo, se eu quiser, no começo do dia ali ou na hora do almoço, e colocar no meu relógio 10 minutos de leitura. Então, você vai falar, eu vou fazer 10 minutos de leitura. E aí você coloca no seu celular para despertar 10 minutos. E aí você lê os 10 minutos. No outro dia, os 10 minutos. Porque se você falar, eu vou ler 10 minutos, você começa a ler, aí você vai pro celular. Aí você começa a ler, vai pro celular, quando você vê tudo que você leu, você nem sabe o que você leu. Se eu te perguntar o que foi que você acabou de ler, você não vai nem saber explicar. Então, é importante que você tenha iniciativa e acabativa. Eu vou tirar aqueles 10 minutos, então eu vou ficar 100% focado naquela leitura por 10 minutos. Não é muita coisa. Então, treine o seu cérebro essa concentração de começar e terminar. Eu vou meditar 10 minutos, então que eu comece e termine os 10 minutos. Dispersei, não importa, volta e continua ali os 10 minutos, para que você treine o seu cérebro a parar de procrastinar. Sabe aquela soneca que a gente fica apertando lá no celular todo dia de manhã? Eu tenho certeza que ninguém ali faz isso, né? De ficar apertando soneca. Aquilo lá é você treinar o seu cérebro a procrastinar. Não, só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Aí você vai ficando cansado, vai ficando estressado, aí você acorda já daquele jeito. Então, seu dia provavelmente não vai ser um dia tão produtivo como seria se você tivesse já acordado de bom humor, né? Enfim, tudo isso que a gente já sabe. Todas as vezes que a gente vai colocar um novo hábito, que a gente vai pensar em fazer coisas novas, é uma mudança no nosso jeito de viver a vida, de ser, de rotina, enfim. E toda mudança, ela é dolorosa e é uma barreira da alta performance, é a dor. Então, para que eu cresça, eu preciso sim passar por algum incômodo ali para crescer. Da mesma forma quando a gente, por exemplo, vai passar de série lá na escola e você tem que fazer aquela prova, e aí para fazer aquilo você sofre, você fica ansioso, mas depois que você passa por aquilo, você vai para o outro ano e a gente sabe que foi que quando você passou, você falou, nossa, passei, né? Agora eu sei, agora eu entendo como que é. Aquela experiência ali, ela fez com que você crescesse. Da mesma forma, todas as vezes que a gente vai buscar por desenvolvimento pessoal, por uma transição de carreira, quando você vai pensar em fazer coisas novas, tudo isso traz uma dor, um incômodo ali no início, mas é preciso mesmo que você tenha, e é natural que você tenha esse incômodo, porque tudo que é desconhecido, você vai ficar naquela ansiedade, naquele, nossa, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Nunca passei por isso antes. E é importante que você saiba que, se você não tentar, se você não começar, não vai acontecer. E aí o tempo passa, a vida passa e você continua no mesmo lugar. Então, você fazendo ou não fazendo, vai passar a vida. E aí você vai dizer, será que eu deveria ter feito? Ou como seria se eu tivesse começado lá quando eu disse que iria começar? Então, o saber que existe a dor, ela é importante para que você se motive ali. Olha, eu sei que em algum momento eu vou querer desistir, mas não, eu tenho um objetivo maior de chegar em tal lugar. Então, isso vai fazer com que você continue.
até a dor, às vezes, de você se sentir sozinho durante o processo. Porque todo momento em que você vai crescer, vai buscar um desenvolvimento maior, uma expansão, né, da sua consciência, de querer conhecer coisas novas, de querer fazer coisas novas, você vai se sentir sozinho porque provavelmente ou as pessoas que convivem com você ainda não passaram por isso, ou não escolheram o caminho que você escolheu para trilhar, para seguir. Então o ambiente ele também é muito importante, mas que a gente sabe que só depende de você. Só depende de você para crescer, só depende de você para mudar, para chegar onde você vai chegar, e se sentir sozinho durante o processo é extremamente normal. Então a gente precisa buscar, tem livros, tem podcasts, tem várias coisas que a gente pode buscar, pessoas que passaram ou estão passando por aquilo que a gente, né, pensa em seguir como um objetivo, para que a gente saiba como lidar ali com algumas questões, né? E buscar o autoconhecimento em um momento de dor, um momento em que eu estou mudando o hábito, é muito importante. Principalmente para você saber se você está se sabotando. Eu nem gosto muito dessa palavra sabotando, porque a gente não faz isso de forma consciente, né? Você não fala, eu vou me sabotar. Não, você faz de forma inconsciente. Você simplesmente vai buscando ficar na zona de conforto. E zona de conforto é aquele lugar onde você construiu para chegar lá. Você se esforçou para chegar ali, você não quer sair, você conhece, é familiar. Então, todas as vezes que eu preciso ir para uma zona onde eu não conheço, né, sair da zona de conforto para uma zona de desconforto, ir para um lugar que eu não conheço, vai passar por uma zona ali de pânico, de se sentir sozinho, de achar que você talvez não consiga, ter aquela dúvida, aquela insegurança, porque é desconhecido. Mas quando você chegar lá vai começar a ser a sua nova zona de conforto. E aí você vai buscar outras coisas, né? Enfim, é um ciclo que a gente passa na nossa vida, que tá ali, né, entre a dor que eu vou sofrer para chegar lá e depois a recompensa, né? E a recompensa é muito maior se eu começar a ter ações que me levem até lá. Então é muito bom a gente saber disso. Vai ser difícil? Vai ser difícil? Mas se você começar um passo de cada vez, buscando conhecimento, buscando mentores, mesmo que seja longe, como eu falei, livros, podcasts, sites, enfim, pessoas aí que querem ajudar, passaram pelo que você busca, e aí você vai começar a entender como chegar nesse objetivo aí de forma mais fácil, né? Com menos dor, mas a dor ela é inevitável, vai acontecer. Então, eu falei agorinha sobre ambiente e é muito importante a gente saber criar um ambiente para o objetivo que a gente quer chegar. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que é mais rica, que consegue ganhar dinheiro, consegue guardar dinheiro, enfim, ter um controle emocional para as finanças, você tem que buscar estar perto de pessoas que têm esses mesmos hábitos, esses comportamentos, para que você se motive a alcançar aquilo. Se você quer ser um empreendedor, um empresário, né, mudar de carreira, enfim, fazer alguma coisa relacionada à sua carreira, você tem que buscar pessoas que fale, que faça, que viva aquilo ali para você se espelhar de alguma forma. Por que eu falo isso? Vamos pensar comigo. Se você quer ser um grande empreendedor, ou uma pessoa que tem aí uma empresa, se você ficar sempre junto de pessoas e escutando pessoas que não têm esse objetivo, você vai ser influenciado de alguma forma. Por exemplo, vamos supor que eu quero ser empreendedor. Vamos pegar esse exemplo. E eu hoje trabalho em uma empresa de carteira assinada. E as pessoas ali que estão comigo não têm essa vontade, não se esforçam para ter uma mentalidade de empreendedor. Então, o que eles querem? Depois das 6, ir para casa e ficar em casa, final de semana quer se divertir, não quer fazer nada além do que já fazem das 8 às 18 no meio de semana. Se você ficar muito junto dessas pessoas, você vai começar a querer também só ficar daquele jeito e não vai se esforçar para ter ali a sua empresa e ser um empresário, um empreendedor. Agora imagina comigo se você estiver sempre junto com pessoas, escutando pessoas de mentalidade empreendedora, que tem uma mentalidade em que quer crescer, quer escalar negócio, quer fazer grandes coisas, quer ter uma vida financeira melhor,
Imagina se você estiver junto com essas pessoas. Você vai ser impactada pelas coisas que ela fala, pelos hábitos dela, pelos exemplos, e vai buscar também ter alguns comportamentos desse nível para que você consiga ser o empreendedor que você quer. Então, mesmo que você esteja em um ambiente onde as pessoas, presencialmente ali, né, fisicamente com você, tem um hábito de uma mentalidade de ser acomodados, de não querer ter ali, se esforçar para querer ter algo melhor ou para mudar de vida. Mesmo que isso aconteça e que essa seja a sua realidade, você pode construir um ambiente em que você, por você mesmo, faça com que consiga ali alcançar essas mentalidades diferentes, que é uma mentalidade de querer ser o melhor empreendedor. Como que eu faço isso, Ana? Existem podcasts. Você pode escutar podcasts, ler livros, ver pessoas na internet que falam sobre isso, começar a buscar escutar, ver, a fazer anotações, começar a ter os comportamentos que essas pessoas fazem. Então você pode buscar mentores fora do presencial, como... E até de graça, gente. Tem muitas pessoas produzindo conteúdos riquíssimos, de grande valor, que pode começar a gerar em você uma mentalidade em que você queira ter aqueles comportamentos de empreendedor. Então, é de uma forma, né, de você pensar, quem que eu quero me inspirar? Quais são as pessoas que têm os hábitos que eu gostaria de ter? E buscar conhecer essas pessoas, escutar o que elas produzem, ler. E isso vai fazer com que você tenha esse ambiente que você busca, que no caso aqui a gente falou de empreendedorismo. Mas pode ser tantas outras coisas que se você quer ser uma pessoa mais grata, uma pessoa que reclama menos, uma pessoa que se sente melhor com a vida, busque essas pessoas, se envolva com essas pessoas, manda e-mail, converse, fale no direct, escute, monte ali um grupo disso, enfim, você pode fazer tantas coisas, né, participar de tantas coisas, que mesmo que a sua realidade ali física limite a você ter esse tipo de comportamento, você pode buscar aí de outras formas, de outras maneiras. Por isso a importância e o impacto do ambiente aí no que você quer ser, onde você quer chegar. A última pergunta que eu recebi, que achei muito importante e da gente fazer, pensar mesmo como que o autoconhecimento ele impacta ali, né, o quanto ele é importante para nossa vida pessoal e nossa vida profissional. E se você for parar para pensar como que o autoconhecimento ele é tão importante, é simples. Quando você sente raiva ou alguma coisa que te tira ali do seu eixo, como que você se comporta? Às vezes a gente tem alguns comportamentos que você fala, cara, por que eu fiz tal coisa? Por que eu tive esse tipo de comportamento? Por que eu falei as coisas que eu falei? Por que eu agi da forma que eu agi? E isso pode, e na maioria das vezes, impacta de forma negativa na nossa vida. Então, quando eu falo de vida profissional e autoconhecimento, eu estou querendo dizer da construção que eu quero de uma carreira, onde eu quero chegar. Eu preciso ter ali uma visão de mim, onde eu saiba o que eu preciso ter, fazer, me mudar em algumas coisas, para que eu consiga trilhar um caminho ali profissional de sucesso. Independente do que seja sucesso para você, se é relacionado a dinheiro, a reconhecimento, tudo isso eu preciso ter um autoconhecimento para saber quais as minhas ações e o que eu posso fazer para chegar nesses objetivos. Em relação à vida pessoal, eu posso pensar justamente nos meus relacionamentos e nas minhas organizações pessoais. Por exemplo, como eu organizo a minha vida financeira, como eu organizo as minhas prioridades pessoais, a minha saúde. Então, quando eu tenho esse conhecimento de mim e quando eu sei que eu preciso me desenvolver em alguma área da minha vida pessoal, eu posso fazer coisas, criar hábitos, mudar o meu ambiente, como a gente falou, né, construir um ambiente para eu alcançar aquela melhoria naquela área da minha vida. Então, independente se seja vida pessoal ou que seja vida profissional, eu sei que se eu ter o autoconhecimento, saber sobre as minhas ações, as minhas reações, eu vou ter uma vida mais saudável ali comigo mesma. Como que eu desenvolvo um autoconhecimento?
A gente já escutou tanto, né, de autoconhecimento, e você tem que ter autoconhecimento para lidar com as emoções, para lidar com os momentos de conflitos e adversidades da vida. Só que na prática mesmo é muito difícil pensar assim, beleza, passando por um momento de adversidade, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? É difícil a gente pensar nisso sem estar naquele momento ali da adversidade. Só que eu preciso para ter uma construção de autoconhecimento, eu preciso ter uma construção de autoconsciência. Eu preciso ter consciência sobre mim. Como que eu faço isso? Questionando. Autoconsciência é questionar o que está acontecendo com você no momento que acontece com você. Se você tem na sua vida aí vários pensamentos de raiva, comportamentos de raiva, então a primeira coisa que você tem que trabalhar a sua autoconsciência é no momento de raiva. Sentiu a raiva, você vai questionar na hora. Opa, o que é isso? Para que eu tô com essa raiva? Qual o motivo real dessa raiva? E aí você vai buscar trazer você para a realidade. Quando você faz isso, você olha de fora, você fala assim, opa, para que essa raiva? Será que eu preciso mesmo gritar com o outro? Será que eu preciso mesmo ofender o outro? Ou será que o que eu estou fazendo? Por que essa raiva está aqui? E aí, quando você faz isso, você vai trazendo clareza sobre aquele momento. E quando você traz clareza, o que acontece? Você tem consciência. E aí você consegue mudar ou melhorar, enfim, ou não mudar, perceber se aquilo é bom ou não para você, se você tiver a consciência sobre aquilo. Você pode até dar o primeiro grito, você gritou de raiva, mas na hora você fala, opa, peraí, por que eu tô fazendo isso? E aí você dá um passo atrás para trazer você para a realidade. Da mesma forma, com momentos de tristeza, com momentos em que você se sente sem coragem para fazer alguma coisa. E eu gosto muito de falar de momentos de coragem, porque a gente perde muita oportunidade na nossa vida por falta de coragem. Se em algum momento, ou se no momento em que eu precisar falar em público, ou ir lá com o meu chefe, falar para o meu chefe assim, olha, eu preciso de um aumento, ou eu quero ter a oportunidade de tal coisa. Se você não tem essa coragem para fazer isso, você perde a oportunidade de fazer coisas novas, de crescer, de ter sucesso, reconhecimento na sua vida, o que quer que você queira fazer, né, e ter de sucesso na sua vida. Então, o buscar no momento em que você não teve a coragem, peraí, por que eu não tive a coragem de falar com ele? Qual o impacto que teria, o que poderia ter acontecido nesse momento? Então, todas as vezes em que eu passar por alguma coisa que me tira do meu eixo, eu posso sim questionar para trazer para a realidade e ver se eu mudo ou não aquela atitude. Porque é muito mais importante eu me conhecer, me questionar, saber o motivo pelo qual eu tô ali paralisado, ou com raiva, ou triste, ou me sentindo incapaz, para poder mudar aquilo e enfrentar. Teve até uma vez que eu falei assim, eu vou ser uma pessoa que é palestrante, eu quero falar para muitas pessoas. Mas eu tinha um perfil, até hoje eu sou tímida, mas eu tinha um perfil muito mais tímido do que hoje, né? Hoje eu consigo falar, enfim, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a pensar em ser uma palestrante, eu tive uma dificuldade muito grande em conseguir falar para as pessoas a minha ideia, desenvolver de forma clara o que eu queria passar para elas. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer um curso de docências, né? De oratória para desenvolver ali. No momento em que eu fui fazer aquele curso, na hora que eu cheguei ali na frente das pessoas, a professora falou para eu pegar o passador de slide para poder fazer uma apresentação para ela avaliar o primeiro dia e depois no final, no último dia, né? E aí, naquele momento que eu peguei o passador, assim, vi aquela quantidade de pessoas me olhando, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Comecei a chorar assim no meio daquele tanto de pessoas, paralisei. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Já fui, peguei minhas coisas e vazei pra casa. E aí eu cheguei em casa, assim, com tanta vergonha, com, né, aquele jeito assim que eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu passei por isso? E aí eu falei, nunca mais vou passar por isso, aquele sentimento de vergonha, sabe? Eu falei, não vou passar por isso mais. E eu escolhi, naquele momento, começar a falar em todas as oportunidades que eu tinha. Então, nas reuniões do trabalho, no momento em que reunia o pessoal da igreja, eu comecei a falar algumas coisas. E na maioria das vezes, no começo, quando eu começava a falar,
eu ficava tão nervosa falando e aqui parecia que meu coração ia sair, assim, a minha veia ficava pulsando. De tão nervosa que eu ficava em falar para as pessoas, às vezes para uma pessoa só, de ter que falar com, ainda mais com pessoas de cargos na empresa que eu trabalhava, que era acima de mim. Se eu tivesse que falar com um gestor ou com um diretor, meu Deus do céu, eu quase morria, né? E aí eu fui enfrentando aquilo, fui falando. Quando eu comecei a praticar a meditação, já pedi minha chefe para poder ensinar lá no meu trabalho para as pessoas que trabalhavam comigo. E eu fui desenvolvendo aos poucos. Quando eu percebi, eu já estava falando bem. E o estudar, o ler, o você saber do que você está falando te ajuda muito a desenvolver a ideia. Na hora que alguém te questiona, você falar com segurança. Porque aquilo ali não é uma coisa difícil para você. Você sabe, você estudou. Então o que vai acontecer? Você vai conseguir falar. Mas você precisa sair, dar o primeiro passo, enfrentar o que é o seu medo. Então, da mesma forma, quando eu tinha síndrome do pânico, eu não conseguia entrar no elevador, porque eu morria de medo, de pânico, de fobia, de tudo, de entrar no elevador, o elevador fechar em mim, ficar preso, não conseguir sair dali nunca mais, morrer ali asfixiada. E o que aconteceu foi que eu falei, não vou aceitar esse medo pra mim. Por que isso? Pra que eu tô com esse medo de entrar no elevador? Eu trouxe pra realidade. Olha, se eu tô com medo, tem saída de ar, tem mola embaixo, então, tipo, se ele parar, ele não vai cair igual cai em filme. E quando você vai buscando essas informações, trazendo você para a realidade, você tem mais coragem de ir lá e enfrentar o seu medo. Então eu falei, vou entrar sim no elevador. Eu entrei no elevador. Quando chegou lá embaixo, meu Deus do céu, eu tava quase morrendo, suando, assim, de tão nervoso, mas o elevador abriu. Eu saí viva, deu tudo certo. E aí depois... Jacen, quieta! Jacen! Nossa, gente, ele tá com fome. Então é sobre isso, é sobre você enfrentar os seus medos, sobre você ir lá e questionar, trazer para a realidade. Por isso a importância do autoconhecimento. Quanto mais eu questiono, mais eu sei o motivo daquilo ali me desestabilizar, e eu vou corrigindo isso durante a minha vida, durante as coisas que eu vou fazendo, passando, chegando para chegar nos meus objetivos. Então o processo é mais importante e tem mais sucesso, né? Quando você começa a ter essa consciência de você, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Peraí, por que eu tenho esse sentimento todas as vezes que isso acontece? Então, buscar esses porquê, na verdade não é nem o porquê. Quando você fala porquê, você está buscando justificativa, mas pra que eu sinto isso? Pra que vem esse sentimento, esse pensamento? Eu fico em conhecer, observar e identificar as minhas emoções, sentimentos e pensamentos. E isso impacta demais na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal e nas suas decisões do dia a dia. E em relação a hábitos, eu nem preciso falar, porque a meditação já é a criação de um hábito super importante para você se desenvolver. E em relação à rotina, mais ainda, porque você começa a entender como colocar tudo no lugar por conta do autoconhecimento, né? De tantas coisas que vai acontecendo ali durante a meditação. Então eu espero que tenha te ajudado a você entender um pouco sobre esses 4 pontos e como colocar eles na sua vida de forma inteligente, buscar aí transformar aquilo que você quer, chegar ao seu objetivo de uma forma mais saudável possível, mais inteligente possível e principalmente com você conhecendo mais ainda você, para você se sentir mais feliz e bem com a vida e por aí vai. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas que você gosta, vamos juntos, né, somar um na vida do outro. E se inscreve também no nosso canal, aciona aí o sininho para você receber tudo que a gente coloca aqui. E até o próximo vídeo!